Boa noite, graças e paz a todos. Eu sou Jorge Alves. Nós estamos começando mais um dos nossos encontros nessa série de lives que eu estou realizando na carta de Paulo aos Romanos. Quero nessa noite te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 5. Nós estamos chegando na nossa 10ª live, nosso 10º encontro, e quero fazer a leitura dessa segunda parte, onde nós encerramos basicamente o capítulo 5. Então, se você tem uma Bíblia aí, seja no seu smartphone, seja uma Bíblia no seu tablet, seja uma Bíblia física, livro, quero te convidar a abrir comigo em Romanos capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 12. Então, Romanos 5,12 diz assim: o tema hoje da nossa reflexão nessa passagem está intitulado As Duas Humanidades, em Adão e em Cristo. Vamos à leitura? Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia o pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Verso 15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foi abundante sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Verso 20 diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então, o que nós vamos ver aqui? Bom, até aqui, Paulo ele apresentou um panorama da extensão universal do pecado e da culpa humana, assim como também da gloriosa suficiência da graça justificadora de Deus através de Cristo Jesus. Então, se nós analisarmos os capítulos anteriores, a gente pode pensar assim que Paulo nos levou em duas direções. Ele desceu até as profundezas da depravação humana e subiu até as alturas da misericórdia divina. Ele apontou também para o envolvimento dos seus leitores tanto na culpa como na graça de Deus. Por um lado, Paulo ele demonstrou que tanto judeus como não judeus estão debaixo do pecado, como você pode ler em Romanos 3,9. Por outro lado, também ele declarou que Abraão é o pai de
todos nós através da fé, como está em Romanos 4,16. Então, você vai perceber que até aqui está sendo desenhada a imagem de duas comunidades. Uma comunidade caracterizada pelo pecado e pela culpa, e a outra caracterizada pela graça e pela fé. Então, nós poderíamos dizer que a primeira comunidade, como vai ser apresentado aqui, né, no capítulo 5, que a primeira comunidade ela é uma comunidade que está em Adão, e a segunda comunidade é uma comunidade que está em Cristo. Então, quando nós olhamos para Romanos 5, eu li no último encontro, na última live, eu fiz a análise do verso 1 até o 11. E agora nós vamos do 12 em diante. Então, quando a gente olha para Romanos 5, como um todo, né, como uma unidade só, nós vamos perceber dois elos, dois pontos de ligação que vai unir essas duas metades da carta. Porque, num primeiro momento, dependendo de como você lê ou de como você está refletindo sobre o assunto dessa carta, parece que o assunto sobre a justificação é encerrado no verso 11 e começa um outro assunto. Então aqui há uma unidade. E como se dá essa unidade? Primeiro porque em ambas as passagens, tanto no 5, de 1 a 11, como do 5, do 12 ao 21, Paulo ele atribui a nossa reconciliação e a nossa salvação à morte do Filho de Deus, à morte de Jesus, tá? E Paulo apresenta Jesus, né, nessas duas passagens como o único mediador de todas as nossas bênçãos. Então, essa passagem ela visa falar da centralidade da obra de Cristo e de que nós, pelo menos isso está sendo proclamado em todo o tempo, até esse capítulo 5, que nós alcançamos graça e misericórdia da parte de Deus pelo mérito de Cristo. Então a ênfase toda é na obra que Deus realizou por meio de Jesus. Então o texto que nós lemos hoje, que é o verso do 12 até o 21, ele vai se dividir em dois parágrafos, em dois pequenos parágrafos, e em cada um deles nós vamos ver uma comparação. Você vai ver que Adão e Cristo, eles são colocados numa relação de comparação um com o outro, tá? Embora você vai ver que também serão apresentadas as diferenças. Então, a gente pode pensar em três divisões para essa passagem. Do verso 12 até o verso 14, nós temos esse momento onde Adão e Cristo são apresentados. Do verso 15 até o verso 17, nós temos um momento onde Adão e Cristo eles são contrastados, há um contraste. Ou seja, é apresentado uma situação em oposição à outra, né? A literatura de contraste tem essa finalidade. E do verso 18 até o verso 21, há uma comparação entre Adão e Cristo, tá? E por que Paulo ele escolhe esse personagem? Por que ele escolhe falar de Adão? Ele termina o assunto no parágrafo anterior, né, do verso 1, que vai do verso 1 ao 11, falando que nós recebemos a reconciliação e fomos aceitos por Deus através de Cristo Jesus. Então, a centralidade do assunto do verso 1 a 11 do capítulo 5 é sobre a obra de Cristo. É de como Cristo ele é central e de que nós só podemos ser aceitos por Deus pelo mérito do Filho. Não há outro caminho, não há outro meio. Vale lembrar aquilo que Pedro disse em Atos 4,12, né? Não há nenhum outro nome pelo qual nós sejamos salvos, somente por Cristo Jesus. E aí, o verso 17 ele começa já fazendo essa apresentação, porque o verso 17 não, o verso 12, né? Ele diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte,
assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E esse verso, ele é um verso que já gerou, né? Talvez ainda gere, mas no decorrer da história da igreja gerou alguns pontos de vistas divergentes. Porque a ideia aqui é que, num primeiro momento, ao ler a carta, você vai entender que Paulo ele apresenta Adão como um símbolo da raça humana, como um representante da raça humana. E aí ele começa dizendo que ele apresenta 3 situações de como o pecado e a morte invadiram a raça humana. Primeiro ele diz que o pecado entrou no mundo por meio de um homem. Então assim, Paulo não começa falando como surgiu o mal no universo, como surgiu o mal, a origem do mal. A ideia dele aqui não é exatamente começar a falar sobre a origem do mal ou começar a falar sobre como o mal se desenvolveu. Não, ele quer começar a falar de como o mal ele entrou na raça humana, de como o mal ele afetou a nossa humanidade. Então ele começa dizendo que o mal ele entra na raça humana por meio de um homem. Então ele diz, por um só homem entrou o pecado no mundo. Então ele está dizendo que o mal é consequência de um único homem que abriu a porta de entrada para o mal, porque esse homem pecou. Depois você vai ver que ele diz sobre como a morte surgiu. Por que a morte ela se manifestou entre os seres humanos? E aqui podemos pensar, como o próprio Agostinho, em seu comentário da carta aos Romanos, ele dizia que Paulo ele está falando aqui não somente da morte espiritual, mas também da morte física. Agostinho ele defendia a ideia de que o pecado ele não só produziu a morte espiritual, que é a separação da comunicação dos homens com Deus. Eu já disse em outras lives, né? Que o pecado produziu em nós? Ele nos desligou, ele nos desconectou de Deus. Então, eu usei até uma metáfora, né? Até um exemplo. Eu falei, você tem lá o seu aparelho de celular ali, que ele está com a bateria fraca, você precisa pôr ele no carregador. Ou você tem um aparelho que ele é ligado diretamente, vamos supor, você tem um aparelho, um rádio que você liga ali na tomada, ele funciona por meio de energia elétrica. Você tirou ele da tomada, ele para de funcionar, ele está desconectado, ele está desligado. O conceito de Paulo, e esse é um dos conceitos, é uma das ideias mais defendidas, de que Paulo estava mostrando que quando os seres humanos eles pecaram, eles se desconectaram de Deus, ou seja, foram desligados da tomada, tirados da tomada, perderam a conexão. Ao perder essa conexão, essa perda dessa conexão é chamada de morte. Então ela é uma morte em que sentido? Ela é uma morte espiritual. Por quê? Porque tornou os seres humanos insensíveis a Deus. É a partir disso que em Romanos 1,18 em diante ele começa a trabalhar essas ideias, que nós nos desconectamos de Deus. E por conta disso, não somente veio a consequência da morte espiritual, que é estar esse desligamento de Deus, mas também a morte física. E até mesmo nas cartas paulinas, você vai ver que, principalmente em 1 Coríntios, capítulo 15, você vai perceber que Paulo apresenta a morte, não só em 1 Coríntios 15, mas eu acredito, eu vejo, né, particularmente dessa forma, que esse conceito está dentro do pensamento paulino, está dentro da mente de Paulo, que ele também enxerga não só que os seres humanos
morreram espiritualmente com o pecado, mas que eles passaram a morrer fisicamente. Então, por isso ele diz aqui, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, ou seja, a partir do pecado produziu o que? Morte. Morte nessas duas dimensões. Na dimensão espiritual, que implica no relacionamento dos seres humanos com Deus. Então, os seres humanos ficaram desligados da tomada, desconectados de Deus. E também a morte física. A morte física, ela aparece como uma consequência do pecado, ok? Vai existir teólogos dentro da história da igreja que vão discutir essa posição. Isso gerou muitos debates, principalmente no século III, século IV, século V. Esse período, houveram muitos debates acerca do quanto o pecado afetou a raça humana, ok? Porém, ainda assim, ainda hoje, a maior parte dos especialistas, dos biblistas, dos comentaristas, dos teólogos, dos intérpretes, tradutores, entendem essas passagens como se Paulo estivesse dizendo exatamente isso, que o pecado entrou por meio de um homem e ao cometer o pecado, a morte também entrou na raça humana. A morte espiritual, que é o desligamento, a desconexão dos seres humanos de Deus, e a morte física. E aí ele continua, aqui no verso 12. Ele diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e através do pecado a morte, assim passou a morte a todos os homens. E aí, ele está dizendo que a partir de então, a partir deste pecado, deste único homem, a morte passou a reinar na humanidade. E o que você vai perceber? Que a morte agora ela é uma consequência inevitável na vida de todo ser humano. E aí você pode lembrar até mesmo, agora falando sobre isso, eu lembrei de Gênesis 3, que quando Deus diz para Adão, com o suor do teu rosto você trabalhará, com o suor do teu rosto a terra dará o seu sustento. Deus apresenta que a própria terra, o próprio planeta se tornou hostil ao ser humano. E aí ele conclui dizendo que até que voltes ao pó, porque do pó viesses e ao pó tornarás. Então a gente pode entender que essa fala de Deus, do pó viesse ao pó tornarás, ela está dentro de um juízo. Ela está num momento ali de Gênesis 3, onde Deus ele está trazendo um juízo. Então nós podemos, por uma implicação do texto, entender que essa morte, a morte física, ela vem como consequência do pecado, ela vem como consequência da ruptura da comunicação, da comunhão dos seres humanos com Deus. Agora, o que chama a atenção dos leitores de Paulo é exatamente porque ele coloca toda esta condição da humanidade sob um único homem, na responsabilidade de um único homem. E o que pode-se então perceber? Que a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. E esse verso ele abre uma ideia assim meio dual. A morte veio porque todos os seres humanos cometeram pecado, ou a morte veio porque todos os seres humanos se tornaram pecadores a partir deste único homem. E é exatamente esse questionamento que gerou alguns grandes debates na história. E aí o que você vai ver aqui? Que ele continua apresentando Adão e ele diz, porque até o regime da lei havia o pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Aqui mais uma vez, Paulo chama a atenção que a lei, para dizer que a lei ela serviu
para tornar claro, para tornar manifestos as transgressões e os erros humanos. Em todo momento da carta até aqui, e aí a gente precisa ser muito honesto com o que nós estamos lendo, muito honestos com o que nós estamos estudando até aqui, mas até aqui o que eu consigo perceber é que Paulo ele tenta, sobre todas as hipóteses, mostrar que a lei não tem a possibilidade de salvar um ser humano. Muito pelo contrário. A lei, ela expõe, ela lança luz sobre os pecados, sobre as transgressões, sobre as maldades humanas. E quando a lei ela lança essa luz, isso mostra o quão condenável uma pessoa é. E por que Paulo ele vai se utilizando desses argumentos durante todo o tempo? Ele vai se utilizando desses argumentos porque ele quer mostrar que nada, absolutamente nada, pode absolver a existência humana. Nada, absolutamente nada, pode tornar uma pessoa justa, absolvida diante de Deus, aceita por Deus, se não for por meio da morte e da ressurreição de Jesus. Em todo tempo você percebe, não só na carta aos Romanos, mas em toda a teologia de Paulo, que a cruz ela é central na sua teologia, que tudo emana desse Cristo que morreu e ressuscitou, que a morte e a ressurreição de Jesus se tornou o eixo central pelo qual Deus ele restaura todas as coisas, ele passa a restaurar todas as coisas. A cruz ela se tornou o eixo central pelo qual Deus ele liberta o homem de uma condição de maldição, de pecado, de morte, de destruição, para uma condição de vida, de herança, de paz. Ou seja, todo o cerne, todo o centro do pensamento de Paulo está pautado em Cristo e na obra que Cristo realizou. Então, é isso aqui que ele está novamente enfatizando no verso 13, que ele diz que o pecado não é levado em conta quando não há lei. E aí o verso 14 ele vai fazer esse complemento. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então ele está falando que a morte ela está imperando na existência humana e parece que algo até também entre uma outra questão, porque ele fala que a morte reinou desde Adão até Moisés. E aí alguém pode perguntar, mas a partir de Moisés a morte não reinou mais? E ele está dizendo que a morte ela reinou como um juízo sobre os homens. E que mesmo antes da lei, a ideia do Paulo aqui, que é uma ideia muito complexa, ele quer mostrar que mesmo sem lei, as pessoas pecam e morrem. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E aí quando vem a lei ela aponta os pecados dos seres humanos e os condena. E eles se tornam merecedores da morte. Olha só. Aí você vai me perguntar, mas por que Paulo está fazendo essas construções? Por que ele usa essa ideia de Adão, de Adão até Moisés a morte reinou, depois ele vem falando sobre a lei? Porque em todo o tempo você precisa entender que a carta de Paulo aos Romanos está indo para a comunidade de Roma, que é uma comunidade mista. Você tem ali crentes judeus e crentes não judeus. E logo nas primeiras aulas, nas primeiras lives, eu falei sobre o conflito da cidade de Roma, o conflito da igreja e dos cristãos em Roma, que é exatamente que você tem cristãos judeus de um lado, que não aceitam o modo de vida dos cristãos não judeus, e os cristãos não judeus não acham, não acreditam ou rejeitam as práticas dos cristãos judeus. Então existe um ponto de tensão. Em Roma você tinha, nos dias de Paulo, nos dias que ele escreve essa carta, igrejas de judeus cristãos que guardavam a lei e achavam que tinham que
mesmo crendo em Cristo, teriam que viver de acordo com os preceitos da lei, e você tinha uma comunidade, né, ou comunidades de crentes, de cristãos não judeus, que não praticavam os ritos do judaísmo. Isso gerou um conflito. Então toda fala de Paulo, ele traz o quê? Ele traz sempre essa dualidade de mostrar antes da lei, para mostrar tanto no aspecto positivo como negativo, que, por exemplo, aqui ele está usando um aspecto negativo, mas em Romanos 4 ele usou um aspecto positivo. Em Romanos 4 ele diz que Abraão foi justificado sem lei e que Deus já agiu em prol dos seres humanos, já agiu trazendo justificação para aquele que tem fé nele anteriormente à lei. Mas essa justiça ela se aplica, ou ele justificou essas pessoas por causa da obra de Cristo, que estava no propósito eterno de Deus. E quando ele vai trazer um ponto negativo, ele também começa a mostrar que mesmo antes da lei, os erros cometidos das pessoas são passíveis de condenação. E a lei ela só fez o quê? Que a lei ela só colocou mais luz sobre isso, mais carga sobre isso. Ela denunciou isso de uma forma muito mais intensa, ok? E aí o término do verso 14 ele diz assim: o qual prefigurava aquele que havia de vir. E aí aqui ele começa ele passa de um estilo, porque assim, essa forma de dualidade de pensamento que Paulo usa na forma da escrita aqui, ela é muito grega, ela é muito influenciada, aliás, pelo pensamento grego. Agora ele passa a pegar Adão e comparar ou apresentá-lo lado a lado com Cristo. E aí nós estamos falando de um estilo literário que é muito comum do judaísmo, que é o paralelismo. O paralelismo ele é um recurso, ele é um estilo literário muito presente dentro da literatura hebraica. Você vai ver os salmos, os provérbios, com muito paralelismo, ora um paralelismo que faz analogia, que compara uma coisa com a outra e que tira uns pontos semelhantes das duas coisas comparadas. Ora, de outras vezes esse paralelismo é um paralelismo de contraste, ou seja, ele põe uma coisa em oposição à outra. É um estilo literário judaico e ele começa a usar aqui esse recurso literário, esse paralelismo, e ele não vai só usar isso, ele vai usar aqui algumas alegorias, ou seja, agora você vai vendo o Paulo judeu, o Paulo com a mentalidade rabínica, construindo toda essa ideia entre Adão e Cristo. Ele diz que Adão, ele prefigurava aquele que havia de vir, ou seja, que Adão, ele era um exemplo ou um modelo daquele que haveria de vir, só que aquele que haveria de vir é superior a Adão. E por que ele faz isso? Exatamente porque, de alguma forma, Paulo ele apresenta Adão como uma espécie de... Eu vou usar o mesmo termo que o Dr. Russell Shedd usou no seu comentário da carta aos Romanos. O Dr. Russell Shedd, nesse comentário de Romanos, ele diz que... E aí depois ele escreve, né? O próprio Russell Shedd escreveu só uma tese, um livro à parte sobre isso. Você pode encontrar pela Vida Nova, muito provavelmente pela editora Vida Nova. Ele apresenta, para o Russell Shedd, ele entende que Paulo ele apresenta Adão como sendo o cabeça federal da raça humana. Esse é o termo que ele usa ali. Ou seja, que Adão, ele é o representante de toda a humanidade. E aqui ele está dizendo que todas as pessoas, elas existiam como, vamos pensar assim, como uma semente em Adão. Adão ele era o protótipo,
já que ele era o primeiro homem, ele era o protótipo de toda a raça humana. Então, se ele se corrompesse, todo o restante da raça humana se corromperia. Eu vou tentar usar uma ilustração aqui, não sei se eu vou ser feliz na minha ilustração ou não, mas vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que você na sua casa você tem um poço artesiano, um poço de água. Você tem lá o seu poço tem uma bomba, e vamos dizer que essa bomba ela retira a água do seu poço para mandar para sua caixa d'água, certo? Vamos supor que num determinado momento a sua caixa d'água ela fica suja, ela fica deteriorada, ela fica ali com resíduos. Então o que vai acontecer? Quando você abrir a torneira, quando você abrir o chuveiro, a água ela vai sair suja, ela vai sair, sei lá, com limo, com ferrugem, ela vai sair impura. Por quê? Porque a caixa d'água ela estava contaminada. Mas aí você entende que o problema ele é fácil de resolver. Por quê? Porque é só limpar a caixa d'água ou só trocar de caixa d'água, o problema está resolvido. Porque a água que está saindo do poço, ela está pura, entendeu? Agora vamos pensar o seguinte. Imagine que agora a água que está contaminada é a água do poço. E aí você tem a bomba e ela joga água para sua caixa d'água. E aí, por mais que você tente trocar a caixa d'água, por mais que você tente trocar o encanamento interno da sua casa, por mais que você tente trocar as torneiras, o chuveiro, tudo, a água ela vai continuar sendo contaminada. Por quê? Porque ela está contaminada na fonte. Então, se ela está contaminada na fonte, tudo que provém dela está contaminado. Então Paulo, ele apresenta Adão nesses termos. Ele é a fonte, ele é a origem, ele é o original, o originário dos seres humanos. Então, como ele se corrompeu na fonte, como a fonte foi corrompida, como o primeiro foi corrompido, todos os outros que passam a existir a partir de então já nascem corrompidos. A ideia de como assim, é mais ou menos assim como Adão ele rompeu a sua conexão com Deus, e ao romper a sua conexão ele perdeu a comunhão, ele perdeu a vida espiritual, e a partir de então ele passou também a morrer fisicamente e se tornou uma herança maldita sobre toda a raça humana. Então todos os seres humanos, eles nascem desconectados espiritualmente de Deus. Essa é a ideia que Paulo está trabalhando aqui. E já que nascem desconectados de Deus, mortos espiritualmente, eles também morrem fisicamente. E ainda que não pareça que essa ideia surge desse texto, mas se você pegar a carta aos Efésios, no capítulo 2, Paulo ele diz claramente: vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Então, na mentalidade de Paulo, a raça humana ela está morta, ela está condenada, ela está subjugada pelo pecado. Os primeiros 3 capítulos de Romanos, ele gasta aqui um tempo enorme. Ele faz inúmeras construções para falar sobre isso. Estamos condenados, estamos mortos. Então, nós somos condenados por causa do nosso próprio pecado, ou somos condenados porque a nossa fonte ela foi contaminada e nós herdamos a contaminação? Embora nesse texto, nessa passagem, não haja uma resposta clara sobre isso, mas nós vamos perceber que pelos 2 motivos, que eu sou condenado pelo pecado que eu cometo, mas a minha capacidade de pecar e a minha inclinação para o mal, ela existe
porque a minha fonte ela foi contaminada e eu herdei isso sobre mim. Então é como se uma coisa estivesse ligada à outra, fosse consequência da outra, entendeu? Eu peco porque eu sou pecador. Entende isso? Eu peco porque eu sou pecador, porque eu nasci pecador, porque a minha fonte foi contaminada e eu estou debaixo dessa herança. É essa ideia que Paulo está trabalhando aqui nesses primeiros versos. Tanto que aí ele fala que Adão ele prefigurava o que havia de vir. Por quê? Porque ele está usando Adão como o cabeça da humanidade, como o cabeça de uma humanidade que se corrompeu, de uma humanidade que se perdeu e de uma humanidade que está condenada. E como diz que ele prefigurava, né, Paulo usa esse termo, que ele vai usar Adão aqui como um tipo, como um símbolo, como um apontamento, porque ele quer mostrar daqui a pouco, nos próximos versos, que Cristo, ele é o quê? Ele é o cabeça de uma nova humanidade. Que em Cristo uma nova humanidade é construída. E aí nós vamos para o verso 15, aonde agora ele vai começar a fazer o contraste. Então ele apresenta aqui do verso 12 a 14, Adão e Cristo. Ele primeiramente apresenta Adão como aquele que é o primeiro ser humano que peca, que pelo pecado trouxe a morte, e essa morte, há uma discussão gramatical sobre isso, mas a maior parte dos especialistas do grego do Novo Testamento dizem que a ideia de Paulo no verso 12 é dizer que a morte, o pecado de Adão e a morte de Adão passou para toda a raça humana como um vírus, entendeu? E aí todos pecaram. Por isso que eu usei o exemplo, todos esses exemplos aqui para chegar até aqui. Agora, do verso 15 até o verso 17, o Paulo ele vai apresentar agora esse contraste. Veja só, o verso 15 ele vai dizer assim: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. O que ele quer? O que ele começa a fazer aqui? Ele começa a comparar Adão, o pecado de Adão, a morte que surgiu a partir de Adão, com a nova realidade que vai surgir a partir de Cristo. Então ele começa: todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, então ele está dizendo, a ofensa de um trouxe morte sobre muitos. Ou seja, por meio dessa matriz que foi contaminada, as outras foram contaminadas. Então, se pela ofensa de um só muitos morreram, agora olha o contraste aqui. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foi abundante sobre muitos. Então ele quer mostrar, um homem trouxe morte sobre muitos. A atitude de um homem trouxe condenação sobre muitos. Porém, a atitude de um outro homem trouxe misericórdia e graça sobre muitos. E aí ele vai afunilar essa ideia no verso 16, onde ele diz assim: o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. E aqui Paulo ele é na veia, ele é contundente, porque ele fala, olha, o pecado de um trouxe julgamento. O julgamento de Deus gerou de uma só ofensa, porque, como eu falei, a matriz ela se corrompeu e todos os outros se corromperam pela corrupção da matriz. Então, o erro de um trouxe uma resposta
resposta de julgamento sobre todos. Porém, quando a gente vai agora comparar a Cristo, Cristo ele sacrificou a sua única vida para pagar muitas ofensas. Ou seja, a ofensa de um trouxe condenação sobre todos. A entrega de um, a graça que vem a graça que Deus manifesta através da morte e da ressurreição de Jesus, pega as muitas ofensas, porque agora não é ofensa só de um, é ofensa de todos. E a entrega de Jesus, a morte de Jesus, é suficientemente poderosa para pagar a dívida de todos, para pagar a ofensa de todos, para manifestar a graça de Deus para todos. Então ele diz, assim como somente, no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça, ela transcorre de muitas ofensas para a justificação. Então aqui você vê que é uma conta que não bate, porque Deus trouxe julgamento sobre um erro que acumulou muitos outros erros, mas na hora, a morte de um homem quitou todos esses erros, todas essas ofensas. E aí você começa a perceber a dimensão do amor de Deus, que a matemática de Deus é totalmente diferente das nossas lógicas, das nossas conjecturas humanas. Então, compreender Deus é impossível ao ser humano. Por que ele pega uma questão tão paradoxal? Como é que ele, por meio de um só, ele apaga a condenação de muitos? E isso me faz lembrar aquela fala que Jesus tem com a mulher samaritana, quando ele fala, olha, se fosse você que estivesse pedindo água, e se você conhecesse o dom de Deus, né? Ele começa com essa fala, se você conhecesse o dom de Deus e me pedisse algo, eu te daria água viva. Qual é o dom de Deus que Jesus está falando ali para a mulher samaritana? O dom de Deus é a capacidade de Deus dar abundantemente, manifestar graça e misericórdia abundante sobre todos, seja qual for a situação que uma pessoa possa se encontrar. Se você estiver no mais profundo abismo, o amor de Deus te alcançará. Se você estiver na situação onde todas as pessoas elas olham para a sua vida e elas só conseguem te rejeitar, sentir um sentimento de repúdio pela sua vida, ainda assim o amor de Deus te alcançará. Ainda que todos te repudiem, sejam capazes até mesmo de ter nojo de você e da sua vida, Deus em seu amor está sempre de braços abertos para nos acolher. Por quê? Porque Ele deu a vida do seu Filho. Ele doou a vida do seu Filho para que a ofensa de muitos, para não dizer de todos, pudesse ser apagada, quitada. E aí o verso 17 ele arremata isso dizendo, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, saber Jesus Cristo. E aqui tem um conceito muito profundo que ele vai ser desenvolvido no capítulo 6. Porque ele está dizendo que assim, a ideia por trás desse verso 17, onde ele fala pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte. Veja só, ele está dizendo que
em Adão, a morte ela passou a reinar. E morte é tudo aquilo que nos separa de Deus, é tudo aquilo que faz mal. Você pode pegar toda forma de injustiça, toda forma de maldade, toda frieza, toda falta de solidariedade, toda falta de amor. Todas essas ações, elas são símbolos da morte no mundo. E aí você percebe como a morte reina, né? E como o poder da morte é intenso e extenso dentro da realidade dos seres humanos. E quando você vê isso, é exatamente como se Paulo estivesse mostrando que a herança dos seres humanos em Adão é condenação, é morte, é juízo, é maldição. Logicamente isso vai ser explicado mais à frente. Quando chegarmos nessas passagens eu vou explicar isso mais claro, mas imagine que você tinha um elo com Adão, com essa humanidade de Adão, com essa realidade adâmica, e daqui da fonte para a sua vida só era comunicado morte. Daqui da fonte para a sua vida só era comunicado maldição. E aí Cristo veio e rompeu, lógico, na vida daquele que creu, né? Na vida daquele que se aliançou a Cristo, rompeu com essa herança maldita e passou agora a conectá-lo numa nova realidade, que é a realidade da vida, é a realidade da vida eterna. Lembra que Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 5, verso 24, quem crê em mim tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Por que passou da morte para a vida? Porque ele foi desconectado dessa herança espiritual em Adão e passou a ser conectado com uma nova herança, a herança da riqueza da glória espiritual por meio da aliança com Cristo Jesus. Então, nós fomos em Cristo, nós nos desconectamos da herança de Adão e passamos a nos conectar com Cristo e sermos participantes da sua herança. Por isso, quem está em Cristo venceu a morte, já venceu a morte. Por isso, quem está em Cristo já é possuidor da vida eterna. Por quê? Porque os grilhões, porque a morte, porque o império da morte foi retirado, a maldição, a dívida que era contrária à sua vida foi paga, foi quitada. A dívida foi rasgada porque ela foi paga. Então nós nos tornamos herdeiros e possuidores de uma nova realidade. E por último aqui, a partir do verso 18, novamente Paulo ele usa ele coloca Adão e Cristo no estado de comparação, ele passa a compará-los. Tanto que ele usa assim, pois assim como, né? Essa ideia assim como é uma símile, né? É uma comparação. Então ele fala, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim, da mesma forma, né? Como ele vai usar assim também, ou seja, da mesma forma, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Ou seja, ele coloca, logicamente que ele faz essa comparação, mas mostrando a superioridade da nova humanidade em Cristo, a superioridade desse novo representante da raça humana que passa a ser conectada a Deus por meio dele. E é o verso 19, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Por que se tornarão justos? Por causa do mérito de Cristo. É Cristo quem faz de nós pessoas justas. É a justiça de Cristo sobre nós. É Cristo que faz de nós pessoas absolvidas, pessoas livres de condenação.
E aí o verso 20 diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Ou seja, ele diz que, novamente, ele enfatiza essa ideia da lei, lançando luz sobre o pecado humano, né? Ou seja, ele fala, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, ou seja, para que a ofensa se tornasse clara, evidenciada. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por que onde abundou o pecado, superabundou a graça? Qual o sentido desse verso que muitas vezes eu vejo ele sendo mal usado, mal utilizado, mal interpretado? Onde que abundou o pecado? Ele está dizendo que o pecado ele abundou na humanidade caída em Adão. Porque um homem pecou, todos os outros se tornaram pecadores. Um homem pecou, a ofensa de um homem levou muitos outros seres humanos a cometerem inúmeras ofensas e barbaridades contra Deus. E aonde superabundou a graça? Exatamente pelo fato que a obediência de um outro homem, a morte e a entrega de um outro homem, apagou essa multidão de ofensas, essa multidão de condenação. Então a graça superabundou porque ela é maior, o poder da vida é maior do que o poder da morte. O poder da vida prevalece sobre o poder da morte. O reino da vida é superior ao reino da morte. Porque a vida, ela é uma emanação do próprio Criador, do próprio Eterno. É um atributo da essência de Deus, é vida. A morte, ela não surge em Deus. Não existe morte no ser de Deus. A morte é um fragmento dentro da criação. E a morte ela surge como um invasor mediante a rebelião da criatura em relação ao Criador. A morte ela surge como uma punição, como um juízo sobre as nossas ofensas. Já a vida, ela reflete o próprio Criador. Então a vida, ela sempre irá prevalecer sobre a morte. Por isso, onde abundou o pecado, ou seja, essa maldição sobre a raça humana que está condenado pela ofensa de um homem, ela se torna agora revertida na obediência de um único homem. Mas esse só homem teve uma ofensa que gerou condenação, mas essa única ofensa se propagou em muitas ofensas. E a obediência desse único outro homem, Jesus, fez com que essa multidão de ofensas fossem apagadas, fossem quitadas. Então, a graça de Deus, a dádiva de Deus, o dom de Deus é muito maior do que a maldição proveniente do pecado. Por isso, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí o verso 21, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, até um determinado momento, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Ou seja, que em Cristo o poder da morte foi rompido. Voltando a lembrar você de João 5:24, quem crê em mim, disse Jesus, tem a vida eterna, não entrará em condenação, passou da morte para a vida. E aí, eu quero fazer uma correlação aqui, ligar isso com 1 Coríntios 15, onde eu posso ter isso até como um complemento, onde Paulo ele diz assim, aqui, capítulo 15,
vou ler só o final, mas eu te recomendo a ler o capítulo 15 de 1 Coríntios inteiro, ele é fantástico, fantástico. Vou ler só o finalzinho, o último parágrafo, o verso 51 em diante, ele diz assim: E eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Preste bem atenção. Tragada foi a morte pela vitória. A morte não prevalecerá. A morte, ela tem um prazo para cessar. Aqueles que estão em Cristo Jesus já venceram a morte. Ainda que experimentem uma morte corporal temporária, haverá um dia final na história onde ressuscitaremos e venceremos definitivamente a morte e reinaremos em glória. O verso 55, ele cita um texto do livro de Oséias, se eu não estou equivocado. Ele cita, aliás, um poema, né? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. O poder pelo qual a morte atua no mundo é pelo pecado, como nós acabamos de ler em Romanos. E a força do pecado é a lei, porque a lei lança luz sobre o pecado, e no capítulo 6 a gente vai desenvolver melhor essa ideia. Agora, verso 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Mas guarde isso, tragada foi a morte pela vitória. Um dia, os filhos de Deus proclamarão isso em alto e bom som. Com isso eu quero fechar aqui a nossa reflexão, encerrar. No próximo encontro, nós começamos a partir do capítulo 6. Quero te convidar a orar comigo nesse finalzinho de live, nesse final de estudo bíblico. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tua bondade, fidelidade, pelo teu amor, pela tua presença. Peço que abençoe os teus filhos, que o Senhor os ilumine, os instrua, os guie mediante a tua misericórdia, mediante o teu amor. Senhor, que este teu filho, esta tua filha, possa experimentar esse poder da vida, esse poder que nos foi dado pelo teu Espírito. A tua palavra diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos também haverá de trazer vida e de ressuscitar os nossos corpos. Pai amado, em nome de Jesus, que aquele que ainda não te serve ou que está vivendo um momento de quebra em sua aliança, que hoje, nesse momento, possa ser um momento de reconciliação. Para aquele que não te conhece, possa ser um momento de firmar uma aliança, de experimentar o poder da vida, de sair da morte para viver uma nova realidade. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós não seremos condenados, mas somos vitoriosos. A morte foi vencida. Ele ressuscitou e trouxe sobre nós um novo caminho, uma nova história, uma nova realidade. Te louvamos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em Cristo. Um forte abraço e até mais.